Este é um mundo onde cada pessoa tem a chance de se tornar um deus. De acordo com o grau de poder divino, as pessoas aqui são divididas em semideuses, deuses verdadeiros, anciões e deuses supremos. Cada pessoa, ao atingir a idade de 18 anos, pode despertar o reino dos deuses e encontrar seu representante insubstituível. Existe também uma gradação de classificações entre os representantes. Quanto mais talentosa a pessoa, maior o potencial de seu representante. Um potencial que permitirá que ele se desenvolva até o nível mais alto. O protagonista. Um homem que despertou o reino divino, mas recebeu um representante de nível inferior, uma insignificante gafanhoto. Será capaz de reescrever seu destino em tais condições. Atualmente, o protagonista estava na escola, mas um valentão local o importunava. Zhang Bin estava na frente de sua mesa, e chamando-o de moleque, exclamou: "Você realmente está cansado de viver? Como ousa argumentar comigo? Eu sempre consigo o que quero. Se você não entregar voluntariamente os pontos de poder divino, eu juro que destruirei seu reino dos deuses." Esse cara, Zhang Bin, é um valentão arrogante da escola que, por engano, recebeu poderes incríveis dos céus. Seu reino dos deuses contém o poder de um exército de orcs com 5.000 integrantes. An-Wu respondeu exclamando que ele poderia tentar, se o usasse. Este fraco é o protagonista, An-Wu, ou melhor, o garoto cujo corpo ele assumiu. Ele cresceu com o representante mais inferior, ou seja, um gafanhoto. E aqui surge a questão: por que um fraco como ele ousaria responder a um idiota poderoso que foi injustamente agraciado pelo destino? Tudo começou ontem, quando ele chegou a este mundo maravilhoso onde qualquer um pode se tornar um deus. Apenas ontem, ao chegar aqui, ele se encontrou no corpo de um patético covarde sem espinha, que no seu aniversário de 18 anos despertou o reino dos deuses com um gafanhoto como representante. Quando visitou seu avô no hospital, este disse que seus pais estavam perdidos no mar caótico de estrelas da Academia Imperial, mas que provavelmente ainda estavam vivos. Ele estava quase certo disso. Se tivesse a chance, deveria tentar encontrá-los. Uma garota chamada Tivan também começou a importuná-lo, dizendo que, se ele estivesse disposto a se tornar seu escravo e alimentar os deuses do trovão dela com seus gafanhotos todos os dias, ela garantiria que ele conseguiria se formar na escola e obter um diploma. "Pense bem na minha oferta", disse ela. Além disso, o valentão Zhang Bin começou a extorquir 100 pontos de poder divino dele, ameaçando destruir seu reino dos deuses. Aparentemente, a dificuldade deste jogo foi ajustada para um nível infernal desde o início. Seus únicos representantes são gafanhotos, e com isso ele não conseguirá entrar na Academia Imperial, muito menos encontrar seus pais. Ele se aproximou da cápsula, dizendo que precisava lidar com o irritante Zhang Bin primeiro. Não ia apenas ficar parado e deixar que arruinassem sua vida. Ele entrou na cápsula e colocou o capacete, pensando que, já que estava neste mundo, deveria pelo menos tentar consertar a situação em que se encontrava. Desistir seria desrespeitoso com o que o trouxe até ali. O sistema relatou que a conexão com o reino dos deuses havia começado. Ele se conectou com sucesso, e seus olhos se arregalaram ao ver campos verdes e montanhas à sua frente. Olhando para baixo, surpreso, ele viu gafanhotos. "Esses são meus representantes", ele pensou, observando um bando de gafanhotos descansando na grama. Uma janela de status se abriu diante dele, exibindo informações sobre ele e seu reino dos deuses. Ele tinha um talento único chamado Filho Escolhido dos Céus e também a habilidade divina de acelerar o crescimento e sacrificar vidas. Ele atualmente possuía 1 ponto de divindade e 0 pontos de poder divino. O poder da fé era de 200.000. O nível da esfera divina era o primeiro. Agora, em sua esfera, havia 800.000 gafanhotos adultos, 160.000 jovens e 20 milhões de ovos. O protagonista pensou e disse que, se as memórias deste corpo fossem verdadeiras, ele não tinha o talento do Filho Escolhido dos Céus nem a habilidade de sacrificar vidas antes de sua transferência. Isso apareceu depois que ele chegou. Ele abriu a descrição dos talentos. A descrição de Filho Escolhido dizia que ele era uma pessoa escolhida pelos próprios céus, possuindo grande sorte. Para cada nível alcançado, ele ganha uma habilidade única. Sacrifício de vida é uma habilidade que permite sacrificar a vida de uma criatura uma vez por dia e receber um produto de valor igual ao valor da vida dessa criatura.
O produto é gerado aleatoriamente após o sacrifício. O protagonista olhou para o primeiro talento e disse que este deve ser seu Shea recebido ao ser transferido para este mundo. Já a habilidade única de sacrifício de vida provavelmente foi adquirida por ele ter se tornado um ser divino. Isso não é nada mal, pensou ele. Talvez, com esses Sheats, eu ainda consiga realizar o último desejo do meu avô, mas isso só será possível se eu sobreviver ao encontro com Zhang Bin amanhã. Ele olhou pensativo para o horizonte. Ao olhar para a janela de descrição do representante, Han viu que os gafanhotos tinham o talento de reprodução. O grau de fé deles era de fanáticos, o que significa que obedecem às ordens de seu Deus. Existem 3 classificações de crentes: devotos, fanáticos e santos. Ele podia ganhar 1 ponto de fé por dia. Os gafanhotos tinham uma taxa de reprodução de 300 indivíduos por dia, e o ciclo de vida deles era de 90 dias, 15 dias como ovos, 15 dias na fase jovem, 45 dias como adultos e 15 dias na fase idosa. Han pensou. Seus representantes têm o talento da reprodução e um ciclo de vida de 90 dias. Ele pode acelerar o crescimento deles usando o talento de sacrifício de vida. Como um dia no mundo real equivale a 100 dias no reino dos deuses, isso significa que, em um único dia no mundo real, várias gerações de gafanhotos podem se suceder. Uma realização veio à sua mente, e ele disse que teria que correr um grande risco e fazer uma aposta ousada. Se ganhasse, se tornaria instantaneamente um mestre. Se perdesse, perderia tudo e se tornaria um completo ninguém. Na manhã seguinte, ele foi para a escola, e Tivan entrou na sala de aula. Ela foi diretamente até Han e perguntou se ele tinha pensado sobre a oferta dela. Ele estava pronto para se tornar seu escravo. Se aceitasse, ela prometia que ninguém o tocaria até o final do ano letivo. Ele respondeu que recusava. Surpresa, ela exclamou. Você entende o que acabou de dizer? Sem a minha proteção, você será devorado vivo. Ele respondeu que talvez ela estivesse certa e que realmente fosse ser devorado vivo antes de sair dali, mas ainda assim preferia recusar. Mesmo fracos como ele tinham alguma dignidade. Ele apreciava o fato de ela se preocupar tanto com ele, mas já havia tomado sua decisão. Se ela não tivesse mais nada a dizer, poderia ir. Tivan se afastou, irritada, e por fim disse que ele se arrependeria de sua decisão. Depois disso, ele suspirou pesadamente, e Zhang Bin e seus amigos imediatamente se aproximaram dele, perguntando se ele já tinha separado os 100 pontos de poder divino que haviam exigido. Um dos amigos de Zhang disse para ele não ser estúpido e não forçá-los a se esforçar demais. Outro exigiu que ele entregasse os pontos rapidamente ou eles destruiriam seu patético reino dos deuses. O protagonista olhou para eles, cansado. Mas, de repente, Zhang Bin colocou a mão em seu ombro. Irritado, Han o disse para ele tirar a mão. O valentão perguntou, aborrecido, se ele estava realmente cansado de viver. Como ousava enfrentá-lo? Se não entregasse os pontos de poder divino voluntariamente, ele prometia destruir o reino dos deuses de Han. Han o franziu a testa e disse que ele poderia tentar, se tivesse coragem. Zhang Bin ficou confuso, surpreso com a atitude. Normalmente, Han o mal levantava a cabeça, mas agora estava enfrentando-o. Os amigos de Zhang começaram a provocá-lo, dizendo que nunca tinham visto um reino dos deuses ser destruído. Outro disse alegremente que os gafanhotos de Han o reduziam muito à força média da turma, e sugeriu que Zhang resolvesse isso rapidamente e forçassem-o a sair da escola. Foi dito que o exército de orcs de Zhang Bin estava entre os 60 melhores representantes da escola. Seria interessante vê-lo em ação. Zhang Bin sorriu e tirou um cartão do bolso interno, dizendo a Han que não reclamasse depois por não ter tido uma chance. Você escolheu a morte sozinho, ele disse, até sentindo pena de gastar 10 pontos de poder em alguém tão insignificante. Zhang usou um cartão de invasão, que custava 1 ponto de poder divino. Ele gerava um portal entre os reinos, permitindo invadir o reino dos deuses do inimigo. Han ficou nervoso e soltou um suspiro alto ao sentir-se sendo sugado para dentro do portal. Um segundo depois, ele se viu em uma área rochosa, com um enorme portão à sua frente. Ele perguntou, o que é isso? O portão se abriu, e atrás dele surgiram muitas silhuetas com olhos vermelhos brilhantes. Eram os orcs de Zhang Bin. Enquanto isso, o próprio Zhang flutuava no céu em forma de divindade,
ordenando que seus súditos esmagassem o exército de gafanhotos de Anu e destruíssem seu reino dos deuses. Os orcs cerraram os punhos, levantaram-nos e gritaram alto. Enquanto isso, todos fora do portal assistiam à cena. Em uma transmissão ao vivo, um dos espectadores comentou que parecia que o exército de orcs tinha aumentado pelo menos em 1000 unidades, acreditando que Zhang Bin agora estava entre os 50 melhores da escola. Outro, surpreso, questionou: entre os 50 melhores? Não vê que todos os orcs estão armados com armas de ferro? Ele já está no top 30. Outro aluno observou algo peculiar. Uma criatura incomum estava posicionada à frente do exército de orcs. Surpreso, um deles exclamou: ele já tem uma criatura incomum agora. Anu não tem nem a menor chance. Qin Van, que estava no meio da multidão, suspirou de desagrado. Enquanto isso, Anu invocou gafanhotos autodestrutivos e ordenou que atacassem seus inimigos. Os espectadores notaram que os gafanhotos haviam mudado de cor. Um deles perguntou: que tipo de inseto vermelho é esse? Gafanhotos deveriam ser assim. Outro respondeu surpreso: são gafanhotos autodestrutivos. Mas ele só tinha insetos comuns no reino dos deuses. Como ele conseguiu isso? E em uma quantidade tão grande? Um aluno próximo disse: e daí que sejam de elite? Ainda são gafanhotos, não tem chance contra os orcs. Eles continuam sendo lixo. Os orcs avançaram para o ataque, mas os gafanhotos correram em direção a eles e explodiram ao colidirem, levantando uma enorme coluna de fogo no céu. Anu sorriu ao observar. No dia anterior, ele havia usado sua habilidade, deixando 1 milhão de gafanhotos adultos para reprodução e sacrificando o restante. Os gafanhotos foram consumidos no fogo sacrificial, que subiu ao céu como um tornado, e o sistema apresentou várias opções de recompensa. 10.000 guerreiros goblins, uma criatura incomum. Fonte da vida, produz água vivificante que fortalece as criaturas e melhora o ambiente do reino dos deuses. Artefato sagrado de nível 1, coração da explosão. Ao inseri-lo no reino dos deuses, há uma chance de nascerem representantes com habilidade explosiva. Anu refletiu. A primeira opção era tentadora, pois resolveria facilmente os problemas de amanhã, mas era um recurso único e ele continuaria fraco no final. A fonte da vida ajudaria seus representantes a evoluírem, mas isso levaria tempo, e a batalha seria no dia seguinte. Por fim, escolheu a terceira opção, que parecia a mais adequada e duradoura. Um cristal vermelho apareceu em sua mão. Ele o esmagou e jogou em um inseto, causando uma explosão. Ao observar as chamas, sentiu-se sortudo e pensou que, embora os orcs pudessem sobreviver a explosões, talvez aumentar o número de gafanhotos fizesse diferença. Ele precisava experimentar. O campo de batalha ficou coberto de poeira e fumaça. Os alunos se perguntavam o que estava acontecendo. Quando a poeira baixou, os corpos dos orcs apareceram no campo, mas alguns ainda estavam vivos. Anu invocou mais gafanhotos e os enviou contra o inimigo. Qin Van sorriu e comentou que as coisas estavam ficando mais interessantes. Os orcs congelaram ao ver os gafanhotos se aproximando, e a divindade de Zhang Bin ordenou que os sobreviventes recuassem para o reino dos deuses dele. Anu perguntou, sorrindo. Decidiu fugir, mas é tarde demais. Ele ordenou que seus representantes perseguissem os orcs, mesmo que precisassem invadir o reino de Zhang Bin. Um grande enxame de gafanhotos atravessou o portal, seguido por explosões poderosas. Desesperado, Zhang Bin gritou para Anu, exigindo que ele retirasse os insetos de seu reino. Os gafanhotos continuaram a explodir os orcs. Zhang Bin, admitindo a derrota, implorou para que ele parasse e prometeu que nunca mais o incomodaria, além de cumprir qualquer pedido que Anu fizesse. Anu respondeu: por que eu faria isso? Você não ameaçou destruir meu reino. Seria justo eu destruir o seu como vingança. Zhang Bin ficou nervoso e disse que não ousaria retaliar, explicando que seus pais eram poderosos. Seu pai era um semideus, e sua mãe estava prestes a se tornar uma. Ele não seria capaz de enfrentá-los. Anu ignorou suas palavras e ordenou aos gafanhotos que destruíssem o núcleo do reino de Zhang Bin. O garoto implorou, chorando, para que ele parasse, dizendo que havia perdido e prometendo nunca mais incomodá-lo novamente. Uma de suas condições, apenas que parasse os gafanhotos. O protagonista respondeu que não queria nada de Zhang Bin, apenas que ele sofresse o mesmo destino que desejava impor a ele. De repente,
Uma voz masculina severa ecoou atrás deles, dizendo que já era suficiente e ordenando que An-Wu parasse. Era o professor Lu, que declarou que An-Wu já havia vencido e não havia razão para levar as coisas tão longe. Zhang Bin implorou ao professor que detivesse An-Wu, mas o protagonista ignorou e continuou o ataque dos gafanhotos. Enquanto isso, os gafanhotos começaram a atacar o núcleo do reino dos deuses de Zhang Bin. Sentindo uma dor intensa, Zhang Bin pediu ajuda ao professor, que chamou novamente An-Wu, ordenando que parasse. An-Wu respondeu calmamente que o ouviu perfeitamente e perguntou: "O que está fazendo aqui?" O professor respondeu que era o responsável pela turma, então era natural que tentasse parar aquilo. An-Wu perguntou: "Então, onde você estava quando Zhang Bin e os outros me intimidavam e extorquiam pontos divinos? Por que não interveio?" O professor ficou em silêncio, mas An-Wu continuou: "Se fosse eu no lugar de Zhang Bin, você teria intervindo." Diante da confusão e do silêncio do professor, An-Wu aceitou sua resposta e permitiu que os gafanhotos destruíssem o núcleo do reino dos deuses de Zhang Bin. O portal começou a colapsar, e Zhang Bin gritou desesperado. O protagonista se voltou para o professor e ordenou que saísse de seu domínio imediatamente. A transmissão ao vivo terminou, e todos os alunos ficaram chocados com o que haviam testemunhado. De volta à sala de aula, Zhang Bin estava no chão, amaldiçoando baixinho, enquanto o professor Lu entrava furioso, procurando por An-Wu. Sem encontrá-lo, perguntou onde ele estava. Um aluno respondeu que parecia que ele havia ido para casa. O professor, cheio de raiva, declarou que definitivamente conseguiria expulsá-lo. Enquanto isso, dentro da esfera divina de An-Wu, ele estava em um campo deserto e disse que era hora de fazer um balanço. Uma janela do sistema apareceu relatando o número de seus representantes: 18.194 gafanhotos autodestrutivos e 4.506 gafanhotos normais. O protagonista decidiu que precisaria começar a reproduzi-los, pois ainda seriam úteis no futuro. Além disso, ele anexou o fragmento do núcleo do reino de Zhang Bin ao seu próprio núcleo. Um cristal vermelho surgiu em sua mão. Após a fusão, sua esfera divina expandiu-se para 260 km², com terras férteis ocupando 100 km², minas 20 km², florestas 40 km², desertos 60 km² e montanhas 40 km². Ele também recebeu o núcleo de uma cidade divina de segundo nível, o artefato sagrado de nível, o martelo dos orcs, 820 orcs e vários equipamentos de ferro. An-Wu ficou satisfeito, dizendo que isso seria suficiente até sua formatura. Contudo, ao lembrar do que Zhang Bin havia dito sobre seus pais, pensou que não seria capaz de lidar com dois semideuses ao mesmo tempo. Além disso, o comportamento do professor indicava que a escola não o protegeria. Ele concluiu que teria que contar apenas com sua própria força. Decidiu trocar o martelo de ferro, pensando que alguém poderia oferecer algo mais útil. Logo, uma notificação do sistema apareceu informando que alguém havia respondido à sua oferta. Ofereceram um cristal de lava flamejante em troca. Ele aceitou a oferta, comentando que isso fortaleceria significativamente seus gafanhotos, aumentando sua resistência ao fogo e o poder de explosão. Depois da troca, um cristal vermelho flutuou no ar, e uma nova espécie de gafanhoto, chamada gafanhoto de magma, surgiu. Esses gafanhotos eram ainda mais poderosos, com resistência aumentada e explosões mais devastadoras. Um ponto de fé por dia, reproduzindo até 20 indivíduos por dia, com um ciclo de vida de 250 dias. O protagonista pegou um gafanhoto do chão, jogou-o longe e, ao ver a explosão poderosa, comentou que agora o poder explosivo dessas criaturinhas pode ser comparado ao de uma granada de mão. Além disso, fragmentos de magma se espalham na explosão, tornando o dano e o raio de destruição impressionantes. Ele considerou que agora possuía um verdadeiro arsenal de granadas de fragmentação. Enquanto isso, Zhong Gang, pai de Zhang Bin, foi ao escritório da vice-diretora e expressou sua insatisfação, dizendo que o núcleo da esfera divina de seu filho havia sido destruído e não podia ser restaurado. Ele exigia explicações da escola. A vice-diretora, Su, respondeu que, pelo que sabia, foi o próprio Zhang Bin quem invadiu o reino dos deuses de outro aluno e que ele já vinha intimidando outros estudantes há muito tempo. Furioso, Zhong Gang acusou a escola de culpar apenas seu filho e exigiu que o aluno que destruiu a esfera fosse punido.
Sua esposa concordou, pedindo que a escola expulsasse An-woo. Enquanto isso, o protagonista se preparava para usar sua habilidade de aceleração de crescimento para criar o maior número possível de gafanhotos de magma. Antes que pudesse agir, a vice-diretora Su chamou. Ele atendeu ao chamado, já prevendo problemas. Su explicou que os pais de Jang Bin exigiram sua expulsão, mas a escola já havia determinado que Jang Bin foi quem provocou o conflito ao invadir o reino dos deuses de An-woo. Ela afirmou que An-woo apenas se defendeu e que, por isso, não havia motivo para expulsá-lo. Mesmo assim, o pai de Jang Bin insistiu que, se a escola não tomasse medidas contra An-woo, ele não se preocuparia mais com a reputação da instituição. Ele propôs enviar um destacamento de 1000 representantes de seu reino contra o de An-woo como uma forma de acalmar as coisas. A vice-diretora disse que essa foi a única concessão possível e alertou An-woo de que 1000 representantes de um semideus eram uma força avassaladora, comparável a 50.000 representantes relativamente fortes de um estudante comum. An-woo agradeceu pela ajuda e prometeu resolver tudo no dia seguinte. Após encerrar a chamada, ele percebeu que apenas os gafanhotos explosivos não seriam suficientes. Ele decidiu acelerar seu plano. Usando sua habilidade de sacrifício novamente, An-woo sacrificou 4 bilhões de vidas. Uma explosão poderosa ocorreu em sua esfera divina, e o sistema apresentou 3 opções. Artefato sagrado de primeiro nível, olho demoníaco sangrento. Após ser absorvido pelo núcleo da esfera divina, aumenta a chance de nascimento de representantes com olhos sangrentos, que melhoram a visão dinâmica e entram em estado berserk ao ver sangue. Cristal de fogo, bola de fogo, após ser absorvido, possibilita o nascimento de representantes com a habilidade inicial de bola de fogo. Um herói desse tipo pode dominar a técnica suprema de bola de fogo. Herói. Imperador da Espada do Vento, um representante heróico com habilidades excepcionais, incluindo Tormenta, Fúria, Cote da Tempestade e o estilo de espada de ferro. Após analisar as opções, An-woo escolheu a terceira. Um velho apareceu diante dele, o Imperador da Espada do Vento, equipado com habilidades devastadoras. O protagonista considerou essa escolha perfeita para enfrentar a força avassaladora que estava por vir.